Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Suinocultura Faixa Preta. Essa é a segunda parte da gravação com a Graziela Valim. E nós observamos que os animais, na condição ruim, tanto suplementados ou não, tiveram febre, né? Houve aumento da temperatura retal, mas o que nós conseguimos avaliar é que os animais que foram suplementados, a elevação da temperatura retal foi de forma menos acelerada do que os animais que não foram suplementados. Eles tiveram um pico de febre ao terceiro dia pós-inoculação, mas já no quarto dia pós-inoculação, a temperatura retal deles começou a cair mais rápido e também o pico que eles atingiram, né, a temperatura retal, foi menor, estatisticamente diferente daqueles animais que não receberam a suplementação. E em relação ao score fecal, a gente não teve diferença estatística entre os grupos, mas nós fizemos uma regressão logística para avaliar a probabilidade de um animal que foi desafiado e suplementado apresentar um score mais elevado, com fezes mais líquidas, e a suplementação aos 14 dias, a probabilidade desses animais suplementados apresentarem fezes líquidas foi menor do que em comparação com os animais que não foram suplementados. Além disso, nesse estudo nós conseguimos observar um efeito só de dieta, mas para os parâmetros sanguíneos, então os animais que foram suplementados, eles apresentaram em torno de 7 a 10% mais albumina, que é bom, porque é uma proteína importante, um carreador de outras proteínas, que é também uma fonte de proteína para os animais no sangue, para eles fazerem a sua síntese de proteína, tanto para o sistema imune como outras funções. Então, houve um aumento, então isso foi bom. E houve uma redução também na ureia circulante. Então, os animais ficaram um pouco mais eficientes. A ureia, realmente, quando a gente mensura no sangue, a gente relaciona ela com a eficiência de utilização dos nutrientes de forma geral. Então, esses animais também foram beneficiados com a suplementação. Em relação à salmonela que a gente utilizou, nós também avaliamos nesses animais desafiados e vimos que a suplementação, ela reduz o número de animais que excreta salmonela, a porcentagem de animais positivos após 14 dias de inoculação foi estatisticamente diferente, foi menor que os animais que não receberam a suplementação, e também a carga, né, o quanto de salmonela que esses animais eliminam também foi estatisticamente diferente de animais que não receberam a suplementação. Então a gente conseguiu ver que a suplementação beneficiou o fenótipo, né? Esses animais tiveram um melhor desempenho e metabolicamente esses animais também estavam melhores do que aqueles que não receberam a suplementação. Depois desse estudo, nós começamos a ver que, de forma geral, na média, a suplementação foi positiva, mas a gente avaliou que tinha muita variabilidade entre esses animais. E nós decidimos observar melhor o porquê que alguns animais, mesmo suplementados, não respondiam tão bem, ou aqueles que não recebiam a suplementação, talvez tenham um desempenho ainda considerado ok, na média do grupo ainda desempenham muito bem. E nós fomos buscar essas respostas através do comportamento alimentar, que a gente utiliza uma metodologia que foi desenvolvida aqui no Centro de Pesquisa do AgriFood, que nós chamamos de índice de regularidade, no qual nós mensuramos o quanto que o animal consome acumulado durante um período de tempo. Nós fazemos um animal modelo em que ele é considerado um animal constante, regular no consumo, ele come sempre, todo momento uma mesma quantidade ao longo de um determinado período. No caso, a gente usa uma semana para reduzir a variação e conseguir pegar mais diferenças entre os grupos quando a gente faz as comparações estatísticas. Infelizmente, o que a gente conseguiu ver é que a dieta não modifica muito bem o comportamento alimentar. Claro, as condições sanitárias
apresentaram um índice de regularidade diferente. Os animais que estavam alojados na condição boa, eles eram mais regulares, então eles comiam sempre uma mesma quantidade ao longo de um determinado período de tempo, enquanto os animais na condição ruim, eles eram mais irregulares, eles não comiam tanto a mesma quantidade durante um período de tempo. Provavelmente, esses resultados que nós observamos é por conta dos efeitos diretos e indiretos de um desafio sanitário, direto na fisiologia, na ativação do sistema imune, uma inflamação local no intestino, e também pelas respostas dos receptores no cérebro anorexigênicos, que podem ser por conta da ativação do sistema imune. Mas nós observamos que houve uma interação entre categoria de peso desses animais e a suplementação. O que a gente observou? Que a suplementação, quando feita para animais mais leves, eles eram mais regulares do que animais pesados, que não tinham diferença se eles recebem ou não a suplementação. Então, a partir desses dados do comportamento alimentar, nós vimos que realmente há uma variação entre categorias de peso. Animais leves e pesados, eles respondem de forma diferente, passando por um desafio sanitário, e se recebem a suplementação ou não. Grazi, não, bacana demais e, assim, muito interessante. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, trazendo a sua pesquisa agora, né, de forma prática, tá? Então, essa suplementação, então, pelos resultados, teria que ser diferente, de acordo, né, com a condição do animal. De forma prática, Grazi, como é que a gente poderia trazer essa recomendação para o campo? Vocês pensarem em alguma coisa em relação ao manejo e o tratamento, né? A alimentação desses animais. Com esses resultados preliminares, nós conseguimos observar que a suplementação talvez deveria ser utilizada no campo de forma diferente para um grupo de animais leves, considerados mais leves, e outros mais pesados. Talvez fazer um manejo diferente, separação primeiro desses grupos, considerar quem são os mais leves, quem são os animais mais pesados, e fazer uma suplementação talvez só para o grupo que for mais leve, que eles respondem melhor, eles movem menos tecido corporal para atender a ativação do sistema imune, eles mudam os níveis circulantes de ureia e de triglicerídeos, que é o que a gente conseguiu observar até o momento com esses dados que a gente tem feito aqui no Canadá. Então, realmente, talvez utilizar a suplementação de forma mais direcionada, não para um grupo. Nós observamos que, de maneira geral, a média do lote é melhor do que não fazer nada, né, uma suplementação, mas se você tiver como separar, tiver instalação e espaço para separar aqueles animais que forem mais leves e fazer uma suplementação desses aminoácidos, talvez seria uma forma interessante de aplicar essa pesquisa na prática. Até por questão de custo também, né, Grazi? Você consegue reduzir o custo. A gente não fez nenhuma avaliação de custo da suplementação, porque nós temos parceria com algumas empresas, então nós recebemos esses aminoácidos. Então, para fazer essa avaliação econômica, não consigo te dizer, mas só pela melhora no desempenho desses animais, a gente consegue ver, sim, que é viável, e esses aminoácidos eles estão disponíveis, né? Por isso também a gente escolheu eles, que é fácil o acesso. Então, para aplicar essa pesquisa na prática, também é uma forma de ver que realmente a suplementação é positiva. Excelente. Grazi, quero te agradecer. Primeiro eu quero parabenizar você, a equipe, os pesquisadores envolvidos. A gente sabe que né, quando a gente tem um resultado, é uma turma muito grande, muita gente envolvida atrás, né, da pesquisa. Então, parabéns à equipe, parabéns a você. Obrigada pela sua disponibilidade, por contribuir com o nosso podcast e com todos que nos escutam. Obrigada, Mari, obrigada a todos que escutaram, é um prazer, e que venham novas oportunidades de compartilhar mais conhecimentos dessa nova etapa da nossa pesquisa. Bom, e se você deseja também trazer aqui a sua pesquisa, compartilhar conosco o seu resultado, é muito fácil. Então, basta você enviar um e-mail para suinoculturafaixapreta@swine.com.br. Nós vamos ficar lisonjeados em receber e compartilhar sua pesquisa aqui. Então, muito obrigada aos ouvintes e espero encontrá-los numa próxima oportunidade.